Alô, Suzana, meu nome é... E antes de falar do cabeçalho, eu quero explicar uma coisa muito importante. A pergunta de hoje é: em qual língua eu devo enviar o meu currículo? Peraí. Eu quero trabalhar para um empregador alemão na Alemanha. A resposta para essa pergunta seria alemão? Mas existe uma exceção. Se na descrição da vaga está escrito explicitamente que o empregador aceita um currículo em inglês ou em outra língua qualquer, essa é a sua chance. Mas se não, sinto muito, seu currículo terá de ser em alemão, porque se você enviar um currículo em outra língua, o empregador vai olhar, não vai entender nada e o seu currículo vai. E se seu próximo pensamento depois do que eu acabei de falar foi: Sem estresse, é só traduzir tudo no Google. não. Você pode até traduzir através da internet, mas depois você precisa dar o seu currículo para uma pessoa que sabe falar alemão, ler e corrigir os erros bizarros que vão aparecer, porque o alemão é uma língua bem exigente que a internet ainda não entendeu. Um detalhe para quem está preenchendo um currículo Europass. Tem uma palavrinha lá na hora de preencher o nome que se chama apelido. Como o currículo Europass está em português de Portugal, a palavra apelido significa sobrenome e não apelido como entendemos no Brasil, ou seja, nome próprio significa nome e apelido significa sobrenome. Por isso, não coloque que seus amigos te chamam de Nandinha, Becky ou Nick, ok? O nome é muito importante. Coloque ele sempre completo no currículo sem abreviações. Por exemplo, no Brasil, às vezes colocamos assim. Não faça isso. O seu sobrenome é a coisa mais importante para o alemão e toda a sua vida aqui vai girar em torno desse sobrenome. Ou seja, se seu nome é Carla Cristina dos Santos de Abreu, seu nome é Carla Cristina e seu sobrenome é dos Santos de Abreu, não somente Carla Abreu. O nosso amigo aqui se chama Carlos Gustavo Romero Santos e, levando em consideração o que você acabou de aprender, ele pode escrever o nome dele das seguintes maneiras: Carlos Gustavo Romero Santos, ou nome Carlos Gustavo, sobrenome Romero Santos, ou Romero Santos, vírgula, Carlos Gustavo. Porque para o alemão o sobrenome sempre vem primeiro. Eles vão te chamar de Senhor Romero Santos e não somente Senhor Carlos Santos, como no Brasil. Mas eu recomendo o primeiro exemplo que fica mais bonito em um currículo. Um currículo também geralmente possui a data de nascimento da pessoa, porque em algum momento eles vão pedir, então já coloque de cara. Somente através dessas duas opções, telefone e e-mail, um empregador vai entrar em contato com você, nada mais. Por isso, na hora de colocar seus dados para contato, não use links como Facebook, Instagram, Skype, LinkedIn ou MSN. Isso ainda existe? A não ser que você seja da área criativa e queira mostrar seu portfólio através de algum site seu. Aí, além do seu currículo ter de ter um design bem mais atrativo do que este, ele deve conter não somente seu e-mail e telefone, mas também o seu website. E por favor, coloque somente um número de telefone e um e-mail para contato. Entenda, um empregador não vai sair procurando você mundo afora só porque você escreve fixo, celular, celular para recados, WhatsApp, recado para a senhora Cileida, vizinha, etc. Gente, se um empregador quer encontrar você, ele vai tentar um número e pronto. Os alemães não têm motivo de ficar correndo atrás de você porque a concorrência é bem maior do que a necessidade deles. A mesma coisa com o e-mail. Eu vejo muitos currículos com e-mail e e-mail opcional e nem sei para que isso. Nunca um empregador vai enviar uma mensagem para você para dois e-mails. Eles escolhem um e pronto. Se esse e-mail for enviado para sua lixeira, azar o seu de não verificar. Agora a dica bônus. Providencie um e-mail com um nome profissional antes de mandar o seu currículo. Nandinha 1987, Anderson Speed, ou Rebeca da Silva Afonso dos Santos.
Gente, faz uma coisa mais simples. Carlos.Romero é profissional. Aliás, você não quer que o empregador fique imaginando como você chegou ao e-mail sexyroberta89, Olha, se você mora no Brasil e enviar um e-mail para uma empresa na Alemanha, o endereço completo não é necessário. Somente se você estiver sendo recrutado de uma empresa no Brasil que ainda vai, talvez, enviar para você algum material, etc. Aí sim o endereço completo é importante. Uma empresa na Alemanha não quer saber qual o CEP da sua cidade no Brasil, porque eles nem sabem o que é esse número imenso. Sabe como é o endereço comum aqui na Alemanha? Nome, a rua, o número, o CEP na Alemanha, sempre contendo 5 dígitos, e estado. Pronto! E a sua carta chega sem problemas com essas poucas palavras. Quer comparar com o endereço no Brasil? É cansativo e o que eles querem com seu endereço completo? Se eles se interessarem por você, eles vão primeiramente te enviar um e-mail e depois de uma primeira conversa, eles pedem o que precisam, caso eles queiram enviar alguma coisa ou conversar com você pelo Skype, essas coisas. Mas atenção, sempre coloque alguma coisa no endereço sim. A dica é, coloque a rua, o número, a cidade e o país. Pronto, por exemplo aqui, Rua Pilates 123, São Paulo, Brasil. Essas informações são absolutamente suficientes para o início. E por favor, coloque pelo menos o nome do estado onde você mora. Tem gente que coloca somente um nome, Serra Verde. Onde é que é isso, gente? É Minas Gerais? São Paulo? Bahia? Como eu já mencionei no vídeo anterior, a foto não é obrigatória, mas é um diferencial. Mas eu vejo muitos currículos aqui com fotos extremamente ridículas. Se você não tem uma foto profissional, então por favor poupe o empregador e não coloca nada. Assim você não corre o risco de ser mal interpretado. Mas uma boa foto pode ajudar sim na hora da escolha, não porque você é bonito ou é feio, ela não influencia dessa maneira, mas ela deixa um currículo parecer completo. Daí as dicas: não coloque foto de você olhando para baixo, olhando para o lado, uma selfie mal feita, um fundo todo bagunçado, fazendo algum gesto, fazendo uma palestra ou com uma prancha de surf na mão. Eu já vi de tudo e eu nem sei onde algumas pessoas andam com a cabeça. Para ajudar você a escolher uma foto bacana, entre, por exemplo, no LinkedIn, que, para quem não sabe, é um Facebook para pessoas que levam a vida profissional a sério. E veja os tipos de fotos que as pessoas têm lá. As fotos modernas contêm geralmente somente o rosto da pessoa com um fundo desfocado. Pronto. Qualquer celular bom ou câmera pode fazer isso hoje em dia e você com certeza tem um monte de amigos para tirar a foto por você e por isso não precisa fazer uma selfie. E a última dica da foto: sorria! Isso faz uma diferença enorme, principalmente na época digital. Essa é uma das maneiras de deixar uma boa impressão. A nacionalidade é importante para eles saberem se a sua contratação vai ser mais complicada ou não, porque existem vários tipos de vistos. Por isso, se você possui uma segunda nacionalidade qualquer e tem o passaporte em mãos, coloque ele também. Agora, se você possui uma bisavó que talvez nasceu na Polônia e você ainda não sabe onde estão os documentos dela, mas tem certeza de que ela viveu em Portugal, não coloca nada. O importante é você ter o passaporte em mãos. Agora existem mais 3 coisas a não colocar no cabeçalho. A naturalidade. Dica: ninguém quer saber onde você nasceu. Ninguém se interessa onde, como e por que você nasceu, e sim aonde você mora atualmente. E isso é uma informação que já tem no endereço, por isso você não precisa colocar a sua naturalidade. Isso inclui também a filiação. O nome de seus pais só é importante se você pretende casar com a empresa, do contrário, esquece. É isso, gente boa. Então, bis zum nächsten Mal!